Boa tarde a todos. Hoje nós vamos para a nossa 8ª aula do curso de Feminismos Decoloniais e hoje o tema da gente é justiça. Nós vamos falar sobre teorias da justiça e hoje eu me sinto muito mais confortável aqui porque eu elegi para falar sobre esse tema com vocês a perspectiva dos funcionamentos, né? A perspectiva dos funcionamentos é uma perspectiva que eu tenho desenvolvido nos últimos anos e que visa justamente promover uma alternativa às concepções hegemônicas de justiça. Concepções essas que, no meu entender, estão baseadas em paradigmas de ser humano que são não apenas obsoletos, mas que de alguma forma negligenciam as particularidades de grande parte dos seres humanos. Mais do que isso, eu considero que essas perspectivas de justiça, elas negligenciam também vários outros indivíduos que conosco dividem o planeta, né? Animais não humanos, o próprio meio ambiente e também alguns objetos inanimados, né? E que são deixados então à margem da perspectiva moral convencional e das perspectivas de justiça em geral, né? E para fazer isso, então, eu trago, num primeiro momento, a crítica ao paradigma do ser humano como ser racional e livre, né? As perspectivas de justiça, de uma forma geral, todas elas desenvolvidas, eu tentei aqui me contrapor a perspectivas de justiças que se estabeleceram, que se cristalizaram a partir do livro Uma Teoria de Justiça, de John Rawls, né? São todas elas, e portanto, a partir da década de 70 do século XX, portanto, muito pouco tempo, né? Mas são todas elas teorias que têm como pano de fundo essa percepção de que a justiça é algo que se destina a seres livres e racionais, né? E que deveria visar garantir o bom exercício, portanto, da racionalidade e da liberdade, né? Então, nós temos aí, eu trago para vocês o modelo do próprio Rawls, que é o pai dessa discussão, né, no século XX, o inovador dessa discussão, tira, portanto, essa discussão do âmbito da história da filosofia e o objetivo de Rawls é defender um conceito de justiça para a estrutura básica da sociedade. Ao fazer isso, Rawls adota como paradigma o que ele chama uma posição original, que seria uma metodologia a partir da qual os grupos socioeconomicamente ativos da sociedade deveriam ser capazes, diante do chamado véu da ignorância, que significa a abstração da sua inserção na sociedade real, né, escolher os princípios que, de alguma forma, ordenam a sociedade, né? Então, a partir desse modelo, ele vai gerar dois princípios. O segundo deles é um princípio bipartido, mais um princípio de igual liberdade, que seria o primeiro, e um princípio de igual oportunidade alinhado ao princípio da diferença, que é um princípio de distribuição de bens que vai fazer com que os bens sejam distribuídos sempre visando a situação, uma melhora da situação do segmento menos favorecido da sociedade, né? Mas, para realizar esse modelo, Rawls ele vai partir justamente de indivíduos socioeconomicamente representativos e ativos na sociedade. Isso vai significar que Rawls vai ter que deixar à margem dessa discussão características naturais de indivíduos, como, por exemplo, gênero e raça, né? E vai também deixar fora da discussão os indivíduos que não são socioeconomicamente ativos, evidentemente, né? Eu diria que mais do que isso, ele vai deixar fora todos os seres humanos que não satisfazem a certos padrões de racionalidade e igualdade. E tomando, portanto, esse ponto de partida, fica evidente que ele não pode fornecer uma concepção de justiça que abarque todos os segmentos que conosco que fazem parte da nossa sociedade moral, né? Bom, e num segundo momento eu analiso a perspectiva de Ronald Dworkin, que vai tentar promover uma igualdade de recursos
e vai partir do modelo de náufragos que estão chegando a uma ilha e que recebem o mesmo número de conchas para adquirir os bens que desejam no cerne da sociedade, né? Então, a igualdade aí está na distribuição do mesmo número de conchas. Dentro desse processo, esses indivíduos vão estabelecer uma relação de leilão, onde eles dão lance pelos produtos que querem. Esse dispositivo ele vai contar com 2 tipos de elementos que controlam o modo como essa situação do leilão vai se dar. Um deles é um imposto progressivo sobre os lucros adquiridos, né, sobre os bens adquiridos, de tal que vai permitir justamente que a sociedade ela sempre reveja a situação dos mais favorecidos e ela minimamente vise um retorno de uma situação de igualdade e também um seguro que vai impedir, que vai ser mais um dos bens disponíveis para os indivíduos na posição original, que vai permitir justamente que indivíduos impeçam, caiam numa situação de total pauperização. O indivíduo pode comprar o seguro contra a má sorte e dessa maneira ele poderia se ver minimamente protegido, né? Na perspectiva de Dworkin, o que nós temos então é a possibilidade de justificar ações afirmativas e uma série de ações que visam estabelecer na situação de leilão uma certa igualdade entre os indivíduos, né? Mas o que ainda assim é necessário é que os indivíduos eles tenham condições de atuar autonomamente no leilão. E aí nós poderíamos dizer que, mais uma vez, nós temos como foco os indivíduos como seres racionais e livres, né? A partir daí, eu parto também para uma análise da perspectiva da capacitação, que é desenvolvida por Amartya Sen e por Martha Nussbaum, e dentro dessa perspectiva o foco vai ser a liberdade de funcionamentos. Então, dentro dessa perspectiva, a perspectiva de Amartya Sen, ela visa, antes de mais nada, sair do modelo ideal das perspectivas anteriores e pensar sociedades concretas, o que evidentemente é uma grande vantagem da teoria. E no caso de Amartya Sen, ela visa também reconhecer as particularidades das opressões vividas por determinados grupos, entre eles as mulheres, né? E dessa forma, então, permite rever o próprio conceito de pobreza, que deixa de ser deixa de estar vinculado à renda per capita de um país e passa a estar vinculado, na perspectiva de Sen, à liberdade de escolha de funcionamento, justamente. Então, nós podemos dizer que algumas sociedades onde as mulheres não têm a livre escolha dos funcionamentos, livre escolha de ser aquilo que elas gostariam de ser, não são sociedades ricas, embora elas possam ter uma enorme renda per capita, né? Mas no caso da Martha Nussbaum, ela vai produzir algumas variações na perspectiva de Sen e ela vai tentar fixar aqueles que seriam os chamados funcionamentos básicos dos indivíduos, né? Todos eles, mais uma vez, vinculados ao exercício da própria liberdade. Então, ela vai elencar alguns e todos eles estão vinculados à liberdade. Liberdade de estabelecer relações afetivas, liberdade de controle sobre o meio ambiente e assim sucessivamente. Quando esses autores fazem isso, apesar das possíveis inovações que eles tenham trazido para a discussão no âmbito da justiça, mais uma vez o foco é a liberdade, o que faz com que a gente só possa criar dispositivos adequados quando se trata de um sistema que inibe liberdades específicas por condições culturais, econômicas e etc. Mas isso não dá conta de indivíduos que não são livres e que jamais serão livres, por razões outras que não socioeconômicas, culturais e etc. Então, mais uma vez, nós temos uma perspectiva que acaba sendo bastante restritiva com relação ao que seria o objeto da nossa justiça, para quem nós queremos pensar um conceito de justiça, né? Que é aquele que eu vou chamar, na minha perspectiva, de concernidos, né? Nós temos a última teoria que eu discuto, é a da Nancy Fraser, que numa discussão com Asen Honneth, ela vai tentar conjugar a perspectiva do reconhecimento com a perspectiva distributiva de justiça e vai focar
no que ela chama de paridade de participação política. E, mais uma vez, paridade de participação política é algo que a gente não pode atribuir a todos os indivíduos, porque tem segmentos da nossa sociedade que jamais terão condições de exercer paridade de participação política, como, por exemplo, uma pessoa com Alzheimer, um bebê, um cachorro, a Baía da Guanabara e assim sucessivamente. Então, todos esses autores que eu elenquei, eles partem de um mesmo paradigma, né, de justiça e de moralidade, onde o agente moral é também o concernido moral, onde o que eu viso é estabelecer justiça entre indivíduos que já estão numa situação em que são detentores de certas capacidades que os tornam aptos a implementar a justiça, né? Ou seja, que se tornam aptos a ser agentes morais ou agentes de justiça. E o que a perspectiva dos funcionamentos visou foi, portanto, uma crítica a esse modelo, né? Uma crítica a todo o especismo que está vinculado a esse modelo e, para isso, tentou apresentar uma compreensão diferenciada do que seria o concernido moral. E eu vou defender, então, o concernido moral como sendo um sistema funcional. E um sistema funcional, ele pode ser, essa caracterização é uma caracterização que serve tanto para mim, quanto para vocês, quanto para o meu cachorro, para o meu gato, serve para a cidade do Rio de Janeiro, serve para Baía da Guanabara, para a Floresta da Tijuca, para o Museu Nacional e assim sucessivamente. Quer dizer, ser um sistema funcional é ser uma rede de funcionamentos que identificam aquele sistema e que o distinguem de outros sistemas, né? E dentro dessa perspectiva, o que nós vamos visar é a promoção do que eu chamei de funcionamentos básicos. Os funcionamentos básicos, eles são identificados como aqueles que garantem a integridade identitária funcional de um indivíduo, né? Então, é claro, eu tenho vários funcionamentos que não são fundamentais para mim, mas que eu realizo, né? No entanto, alguns funcionamentos, eles são nucleares e se eles são violados, a minha própria identidade se vê violada. E isso valeria para todos os sistemas funcionais e o que nos caberia fazer seria, então, identificar em cada caso quais são os funcionamentos básicos e garantir esse funcionamento. Dentro dessa perspectiva, ou seja, caracterizando os indivíduos como sistemas funcionais, uma das coisas que nós eliminamos também é a noção binária de gênero, né? Porque o binarismo de gênero, ele parte de certas características distintivas entre os gêneros que a noção de sistemas funcionais não comportam, né? Então, a noção de sistema funcional, ela vai criar uma revisão da própria caracterização do que nós somos. Nós deixamos de ser seres humanos com uma essência natural específica, seres humanos como possuindo uma natureza essencialmente racional e essencialmente livre, e passamos a ser uma rede diversificada, uma rede não fixa de processos que nós realizamos e que nos identificam no decorrer da nossa existência. Então, eu poderia dizer que quando eu era bebê, eu era identificada a partir de determinados funcionamentos e no decorrer da minha existência, esses funcionamentos eles foram sendo revistos, eles foram se transformando, de tal forma que a minha própria identidade, ela é uma identidade fluida, que perpassa de uma forma diferenciada diversos momentos da minha história. E a adoção de uma perspectiva justa para com cada sistema funcional deve levar em conta essa variação do que, em cada momento de sua existência, é o núcleo essencial desses sistemas, né? Então, embora a perspectiva ela possa se fazer valer de termos que aparecem estranhos, sobretudo quando a gente está discutindo ética e justiça, né? O que a perspectiva visa é uma inclusão de todos os seres humanos, independente de como esses venham a ser caracterizados, né? Todos os animais não humanos, o meio ambiente e vários objetos inanimados que, de alguma forma,
possam ser entendidos como parte constitutiva do da nossa própria concepção do que seja uma boa vida, né? Da nossa própria concepção de bem viver. Dessa maneira, nós podemos integrar o meio ambiente, a terra, a nossa constituição identitária e fazer valer normas morais e valores morais como forma de proteger também essas instâncias e não apenas os seres humanos. Quer dizer, a perspectiva dos funcionamentos, ela abandona um olhar instrumental sobre os animais não humanos e sobre o próprio meio ambiente e a terra e promove cada um desses sistemas como sendo igual objeto de valor e quando possuindo um valor que lhe é próprio, né? E que não é instrumental. Embora valores são atribuições humanas, nós seres humanos somos capazes de atribuir valor reconhecendo características próprias a um sistema e valorando a integridade que esses sistemas apresentam, né? Então, dessa maneira, a perspectiva dos funcionamentos não apenas ela vai incluir esses segmentos, mas, ao mesmo tempo, ela vai fazer uma crítica epistêmica ao modo como a própria moralidade e a própria justiça são pensadas. Porque agora, para que nós possamos realizar justiça ou agir moralmente, o que nós precisamos não é de abstrair das motivações sensíveis, abstrair de toda uma vivência concreta dos indivíduos, mas ao contrário, tentar perceber a partir de uma investigação empírica o que para cada indivíduo é um funcionamento nuclear, é um funcionamento básico. Ou seja, a perspectiva dos funcionamentos, ela reverte a metodologia hegemônica, né, que parte de um processo de abstração e volta à particularidade das vivências vividas, defende uma escuta apurada de cada segmento para que nós sejamos efetivamente capazes de implementar justiça, ou seja, para que nós não projetemos em outros indivíduos o que nós aspiramos, mas que nós sejamos capazes de reconhecer o que para esses indivíduos é o seu bem viver e possamos promovê-lo. Dentro, então, da perspectiva do próprio feminismo, eu diria que a perspectiva dos funcionamentos, ela lança um olhar diferenciado sobre as próprias relações e também sobre a própria concepção do que somos, de tal forma que ela nega vários binarismos, entre eles o binarismo de sexo e gênero, e promove, assim, uma revisão múltipla do que nós podemos ser e do que nós podemos nos tornar de acordo com aquilo que nós consideramos o nosso próprio florescimento, o tipo de vida que nós consideramos digna de ser vivida. Então, muito obrigado e até a próxima aula.